A paz de Deus! Seja muito bem-vindo ao canal Gerações da Fé, um canal inteiramente dedicado ao compartilhamento de reflexões bíblicas diárias para a sua vida. Hoje eu gostaria que você me acompanhasse em mais uma reflexão, desta vez no texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículos 17 até o 29. Se for possível para você me acompanhar, poderemos ler o seguinte: Um anjo livra os apóstolos da prisão. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os guardas, não os acharam na prisão. Voltando, anunciaram: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas, que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes, ouvindo estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Então chegou alguém e anunciou: Vede, os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondeu Pedro e os apóstolos: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nessa palavra de Atos 5, vemos um grande agir de Deus na vida dos seus apóstolos, que ainda diante de uma igreja primitiva, lançavam as bases para que a fé cristã pudesse se espalhar ao redor de todo mundo. Para que isso acontecesse, foi necessário muita luta, muitos encarceramentos, muitos apedrejamentos e situações de extrema hostilidade com que esses primeiros apóstolos tiveram que passar e viver para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O curioso aqui é que já no início desse texto, o que lemos é que aqueles que perseguiam os apóstolos eram pessoas que estavam dentro da igreja. Eram exatamente o sumo sacerdote e todos aqueles que faziam parte, junto com ele, da seita dos saduceus. Mas a perseguição que chega até os apóstolos chega expressamente devido à inveja daqueles homens religiosos em relação ao ministério dos apóstolos de Cristo. Muitas vezes na vida é justamente a inveja que vai fazer com que nós sejamos encarcerados em situações que não esperávamos, que são injustas, mas que, devido ao fato de o homem não lidar com o projeto de Deus nas nossas vidas, com as bênçãos de Deus nas nossas vidas, a inveja que é colocada no coração dessas pessoas acabam nos colocando em prisões, ainda que não mereçamos,
ainda que não seja justo. Aquele povo encerra os apóstolos dentro de uma prisão pública na tentativa concreta de colocá-los em um lugar de inércia. A prisão fala desses ambientes em que, uma vez colocados, as pessoas não conseguem mais se deslocar, se movimentar, ter a liberdade de poder agir perante a natureza, perante o seu contexto social. Toda prisão fala de uma restrição. E era exatamente isso que esses religiosos queriam fazer com os apóstolos: restringir a chamada e o ministério de Deus na vida daqueles homens. Interessante pensarmos que muitas vezes os homens nos lançam em extremas prisões. Aqui estamos falando de uma prisão concreta, de uma prisão real. Mas devido à inveja com que os homens lidam uns com os outros, essa inveja, essa ira que é produzida no coração, esse sentimento de querer destruir a felicidade de outrem, acaba fazendo com que essa pessoa seja alvo injustamente de uma série de situações em que alguma coisa se aprisiona dentro dela. Pessoas que ao longo da vida tinham dons, pessoas que ao longo da vida tinham bens, pessoas que ao longo da vida tinham alegrias, felicidades, contentamento existencial. Mas que, devido à inveja, essas pessoas foram aprisionadas, sem poder exercer os seus dons ministeriais, sem poder exercer a alegria com que até então a sua vida era regida, sem poder exercer as suas competências cognitivas, sociais, porque a inveja e o descontentamento do outro em relação à felicidade deste fez com que ele fosse encerrado em uma prisão. E todas aquelas qualidades que essa pessoa tinha, que você que está me ouvindo certamente talvez tenha passado por isso, tinha, acabou ficando guardado dentro de uma prisão, completamente restrito. E desde então que você foi colocado nessa prisão, devido à inveja de alguém em relação à sua vida, você não consegue mais se movimentar, você não consegue mais caminhar. Até caminha, mas a prisão ela é tão apertadinha, tão curta, que o seu caminhar é lento, é pouco, muito pouco perto daquilo que Deus quer e precisa fazer na sua vida. A prisão é o lugar da inércia, a prisão é o lugar da restrição. Em que prisão os homens te lançaram? A prisão da dor, da tristeza, do sofrimento, da descrença, da falta de fé, da sensação de que não pode existir mais esperança? Aqui, neste texto, o que lemos é que o sumo sacerdote e aqueles que estavam em sua seita lançam mão dos apóstolos em uma prisão pública. O que eles fazem? Eles colocam os apóstolos dentro de uma situação. Mas de repente surge o anjo do Senhor que abre as portas daquela prisão e põe para fora os apóstolos. Quero que você pense nisso. Por mais que os religiosos, os invejosos, tentem te colocar dentro de uma situação de restrição, em uma prisão muito grande, de forma que você pense que você jamais conseguirá sair dessa situação, dessa condição, ainda assim, Deus envia socorro a partir do anjo do Senhor para que ele possa te tirar dessa prisão e literalmente te colocar para fora. Enquanto pessoas te colocam em situações difíceis, Deus te tira de situações difíceis. E o bonito aqui também é observar, porque Deus age com misericórdia com os apóstolos, tirando eles daquela prisão e repassa uma mensagem para eles. Diz: ide e apresentai-vos no templo,
e dizer ao povo a mensagem completa dessa nova vida. Enquanto eu lia e Deus tocava o meu coração, porque existia uma obra não terminada. Era necessário que aqueles homens saíssem daquela condição de prisão, porque existia uma mensagem que tinha sido passada e que foi passada de uma forma incompleta. Por isso mesmo Deus diz, voltai, ou seja, ide, ou seja, voltai aonde vocês estavam, apresentai-vos diante do templo aonde vocês estavam e dizer ao povo a mensagem completa. As pessoas podem até tentar impedir a obra de Deus na sua vida. Eles vão sempre tentar que alguma coisa que Deus começou fique incompleto, pela metade. Mas Deus vai te tirar dessa prisão, Deus vai te mandar socorro, Deus vai te oferecer o ID, vai te dar a condição de você se apresentar no templo e dizer a mensagem completa. Porque aquilo que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Essa prisão fala de uma tentativa muito grande daqueles religiosos e invejosos de interromper um ministério, um projeto de Deus na vida daqueles homens e de todos os homens, já que a partir daquela mensagem, daquele testemunho, todos nós seríamos atendidos. Mas logo em seguida, quando o anjo do Senhor envia esta mensagem e repassa a importância do ID, o milagre foi realizado à noite, que é quando o anjo do Senhor chega e abre as portas, e já pela manhã os apóstolos estavam de pé ensinando no templo. Irmão, não perca tempo. Quando Deus te libertar, quando Deus te abençoar, quando Deus disser para você o ide, vá e faça, conforme a vontade do Senhor. Já pela manhã, bem cedo, compareça, acorde, tenha essa inclinação, essa vontade urgente de seguir aquilo que Deus lhe passou. E não se preocupe com o outro. Não se preocupe com os invejosos, com os perseguidores, com aqueles que não se contentam com o que Deus tem para a sua vida. Porque aí vamos ler duas passagens. Primeiro porque quando o capitão chega e os sacerdotes, os principais sacerdotes chegam e veem de repente que aquela prisão está vazia, né? Eles ficam completamente perplexos em relação a eles e ao que viria em seguida, depois de tudo aquilo. Saiba que todos os perseguidores da sua vida, em algum momento, eles podem até conseguir te encerrar dentro de uma prisão. Mas a reviravolta de Deus vai chegar, Deus vai agir, vai operar, vai libertar, vai te dar o ID. E aqueles que antes te perseguiam vão ter que estar perplexos diante do agir de Deus na sua vida. E não só vão estar perplexos diante deste agir de Deus, porque no versículo 26 diz que ouvindo isto, foi o capitão com os guardas e trouxe em seguida novamente os apóstolos, mas não trouxe mais com violência, porque temiam ser apredejados pelo povo. O inimigo de início, ele pode até agir com uma extrema violência contigo, te encerrando dentro de uma prisão terrível. Mas na medida que Deus for operando na sua vida, o inimigo vai ter que ter cuidado ao tratar com você. Porque ali já sabe ele que está lidando com o servo de Deus, com o Filho do Deus Altíssimo. Toda violência contra a sua vida vai ser diminuída, vai ser terminada em nome de Jesus. Não vai mais haver violência, porque Deus não vai mais permitir. Mas para encerrar essa palavra, você sabe por que, afinal, esses apóstolos estavam sendo perseguidos? Estavam sendo perseguidos porque eles não podiam ensinar naquele nome, no nome de Jesus Cristo. Porque aqueles sacerdotes,
da seita dos saduceus, não queriam tomar para si o sangue de Jesus Cristo. Que ideia é essa de achar que esse sangue deste Jesus deve recair sobre nós? A arrogância daqueles religiosos era tão grande que só conseguiam enxergar a partir da sua própria convicção, mas não tinham uma visão espiritual, mesmo tendo visto Jesus de tão perto. Eles viveram o mesmo contexto em que Jesus Cristo viveu, em que Jesus Cristo estava enquanto homem sobre a face da terra. É preciso que você pense que há muitos trechos da Bíblia em que os homens de Deus são perseguidos não por aqueles que estão fora da igreja, mas por aqueles que estão dentro da igreja. Jesus foi perseguido dentro do seu próprio cenário religioso e espiritual, pelos próprios judeus, o povo eleito, o povo escolhido por Deus. Estes homens que estavam pregando a palavra de Jesus Cristo eram perseguidos pelos próprios sumos sacerdotes, que não aceitavam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Nem todos os que estão no templo são reconhecidos e são aceitos por Jesus Cristo. Nem todos os que estão no templo são reconhecidos e são aceitos por Jesus Cristo. Se o homem está dentro do templo, mas age conforme as suas convicções espirituais e não segundo a vontade de Deus e a presença do Espírito Santo, então aquele homem não é uma autoridade espiritual, é apenas uma autoridade humana se utilizando de um contexto espiritual. E sabendo disso, quando os discípulos, os apóstolos, no caso, foram interrogados pelo sumo sacerdote, todos eles, principalmente Pedro e os demais apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quem tem intimidade com Deus, quem conhece a voz de Deus, quem sabe a vontade de Deus, não se coloca em condição de obedecer aos homens. Porque a vontade de Deus ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, ela é tão perfeita. Ela testifica de uma forma tão magnífica dentro do nosso ser, do nosso coração, que não podemos nem conseguimos negar a vontade de Deus e desobedecer. Quando estamos em comunhão com Cristo, com Deus Pai e com o Espírito Santo, tudo o que mais queremos é obedecer a Deus. Importa muito mais a nós obedecer a Deus do que aos homens. Se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Te agradeço pela companhia, pela generosidade da sua presença. Espero que Deus tenha falado contigo, que essa mensagem possa ser repassada através da sua vida para outras pessoas que também necessitam ouvir a voz de Deus neste dia. Compartilhe essa mensagem com quem Deus tocar o seu coração. Siga o canal Girassóis da Fé no YouTube e, se possível for, acompanhe todos os dias essas reflexões que eu tenho apresentado para vocês, para que juntos possamos crescer na fé e diariamente, de fé em fé, alcançarmos todas as promessas que Deus tem para nós. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e a paz de Deus.